Eu estava falando com Deus nessa tarde, nos minutos que sobraram, depois de uma agenda muito cheia, o que falar aqui nesse lindo culto. O que falar para uma multidão em plena segunda-feira, que deixaram seus afazeres e vieram ao santuário para louvar o nome do Senhor. E o Espírito de Deus tocou o meu coração e me disse: filho, fale para o meu povo sobre a minha volta, porque eu estou às portas. Eu não sei se você acredita ainda que ele vai voltar. Eu acredito piamente que o arrebatamento da igreja está próximo. E até sou capaz de dizer que se a trombeta tocar hoje à noite e daqui só 2 crentes subirem, um eu tenho certeza que sou eu. Quem é o outro? Vem junto. Que bom, que maravilha. Abrir a Bíblia no livro do Apocalipse não é uma tarefa fácil. Os meus companheiros que pregam sabem muito bem disso. O livro do Apocalipse é um livro revelado, e toda revelação ela pode ser interpretada à luz de um contexto, ou à luz de um pretexto, ou à luz da própria experiência pessoal, porque trata-se de uma revelação. Não há uma exegese perfeita acerca disso. Os crentes têm medo do Apocalipse porque ele revela os tempos finais. E quando começamos a ler sobre derramamento de taças, toque de trombeta, ira divina, monte sendo abalado, monstros saíram do abismo e tomando posse da terra, os cristãos parecem que querem deixar esse livro de lado. O livro do Apocalipse engana-se aqueles que pensam que ele trata apenas do futuro. O livro do Apocalipse é um compêndio de um passado distante de nós, de um presente do tempo do escritor do livro do Apocalipse e de um futuro que engloba a minha vida hoje e a nossa vida daqui até o arrebatamento da igreja. E vou além, até o grande dia do juízo final. Quando Jesus Cristo apareceu ao seu servo João na ilha de Patmos, ele logo foi dizendo: João, eu vou te revelar coisas e você vai escrevê-las. E você vai escrever sobre as coisas que eram passado, as coisas que são do presente de João e as coisas que hão de acontecer. Por isso, o livro do Apocalipse não pode ser esquecido. E aqueles que têm certeza da sua salvação não devem ter medo dele. Pelo contrário, devem se deliciar nas suas palavras, porque nós devemos sempre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a esperança é que ele já está voltando. Mas abrir a Bíblia no capítulo 5 do Apocalipse é uma grande aventura. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque nós vamos tentar voltar num tempo distante de nós, cerca de 2 milênios, e entender a mente de um homem que foi abandonado em uma ilha para morrer, e de repente o seu corpo é retirado do espaço normal, é escondido pelo próprio Deus, e o seu espírito, de maneira metafísica, é transportado para o reino da glória do eterno Deus. Ou seja, este livro já começa com dificuldade para aqueles que são extremamente racionais, extremamente lógicos. Ao homem lógico, que acredita que tudo tem que ser revelado através da química, da física ou da matemática, jamais vai acreditar nesse texto. Mas eu não estou aqui pregando para cientistas hoje. Eu estou pregando aqui para ovelhas. Ovelhas que têm o Senhor como seu pastor. E eles acreditam em coisas sobrenaturais ainda. Alguém acredita em coisas sobrenaturais aqui? Para entender Apocalipse 5, você precisa acreditar que Deus arrebata homens e mulheres em seus sentidos. Que Deus toma o espírito desses homens e mulheres, os transporta para uma outra dimensão, e tais seres humanos voltam à terra. E quando estão em estado normal no seu corpo físico, de posse de uma pena, nanquim e papiro, transportam para a matéria aquilo que eles viram de maneira sobrenatural. Por isso que o Apocalipse ele traz uma insegurança àqueles que pregam. Mas não para mim, porque eu nasci lá no meio da roça, na Vila Tatu, e cresci numa igrejinha cheia do Espírito Santo. E os pastores que foram os meus grandes líderes da fé, a maioria deles só tinham 2 dentinhos na boca. Era o zagueiro e o atacante. Mas quando abriam a boca para falar, diziam: aquilo que eu não sei, o Espírito Santo me revela. E eu acredito que ele ainda revela. Quero te convidar a fazer uma viagem comigo, amém? Então olhe para o seu irmão e pergunte para ele: você está pronto? Diga: uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Os que estão prontos, dê um grito de glória. Agora eu fico mais à vontade. Segure para mim, por favor, querido. Pois bem, Robson, mude a música para mim. Abrir a Bíblia em Apocalipse 5 é tentarmos entrar na mente do discípulo a quem Jesus amava,
Quem conhece o contexto sagrado de quando Jesus por aqui passou, quando ele monta o seu colégio apostólico, vai se lembrar que no meio de multidões ele segregou 12 seres humanos. Faço questão de dizer 12 seres humanos. Ele não se revelou a 12 anjos, não se revelou a 12 heróis, não se revelou a 12 super-homens. Ele se revelou a 12 seres humanos. E a um destes seres humanos, o seu coração o abraçou. Quem conhece a trajetória dos discípulos sabe que todos eles, com exceção de João o apóstolo, foram martirizados. Faltar-me-ia tempo aqui para relembrar a todos nós como foi que morreu Pedro, por exemplo, crucificado de cabeça para baixo. André, seu irmão, crucificado numa cruz em forma de X, daí a cruz de Santo André. João Marcos, arrastado pelas ruas de Alexandria até ter o seu corpo esfolado. Tiago ao fio da espada. E todos eles, com exceção de João apóstolo, tiveram uma morte trágica e violenta. E aqui começa a mexer com o imaginário do cristão. Porque João não teve uma morte violenta como os demais. Não é que ele era tão especial a ponto de não merecer morrer. É que João, em vida, recebeu uma palavra que saiu da boca de Jesus. E Jesus não era homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das coisas que fala. Um dia passando por aqui, ele endureceu a sua palavra e disse: tudo que eu falo acontece. E passa o céu, e passa a terra, mas as minhas palavras não podem passar jamais. Um dia Jesus estava mostrando o seu amor para com João o apóstolo, e os discípulos parece que ficaram enraivecidos e foram questionar: por que o Senhor dá tanta atenção para João? E o Senhor então liberou a sua palavra profética dizendo: que importa a todos vocês que João viva, para que me veja voltar neste mundo, no meu reino e na minha glória. Quem já leu esse texto talvez não tenha percebido, mas o Senhor arrumou um gravíssimo problema nesse dia. Porque ele começou a dizer assim: que importa a todos vocês que sentem ciúmes de João, que ele viva para me ver voltar nesse mundo depois que eu morrer, depois que eu ressuscitar. Que importa que ele me veja voltar nesse mundo com o meu poder e a minha glória. Tendo o Senhor liberado esta palavra, a morte recebeu uma palavra de ordem: você está proibida de tocar em João. Não é que não tentaram matar João. Um dos últimos imperadores que faz parte desse período onde os apóstolos ainda eram vivos, Domiciano, quando olha João, o apóstolo vivo, no alto dos seus 90 anos, pastoreando a cidade de Éfeso, manda trazê-lo à sua presença e quer que João negue Cristo. Mas João não podia negar. Um historiador disse que ele disse assim ao imperador: como posso eu negar aquele que nunca me negou? E o imperador então ameaça de morte, dizendo: então eu vou lhe matar. E ele diz: a morte não é minha inimiga. A morte é uma carruagem que me tirará daqui e me levará para perto do meu grande amigo. Como é que você pode oferecer qualquer tipo de coisa ruim a um homem que não teme a morte? Então esse imperador mandou que fizessem, através do pensamento dos romanos, que foram até os dias atuais os homens mais violentos da história, que criaram métodos de tortura. Pediu para que os seus asseclas preparassem um método de tortura que nenhum dos outros 11 discípulos de Jesus tivessem experimentado ainda. A história diz que ele mandou fazer um tacho de azeite fervendo, colocou dentro da sala do seu palácio, trouxe João no alto dos seus 90 anos e disse: a sua morte se dará dentro daquele tacho de azeite fervendo, se você não negar o seu Cristo. A história diz que João ergueu a voz e disse: se eu fosse jovem, eu correria e saltaria dentro daquele tacho. Mas como não tenho saúde para isso, mande os seus soldados me jogarem logo lá, porque eu não vou negar Jesus. E quando jogaram João dentro do tacho de azeite fervendo, aconteceu mais ou menos aquilo que acontece com a senhora ou com o senhor quando estão fritando um bife. Pega uma carne, doutor Marcelo Bruni, fria, e joga numa panela quente, sobe aquela cortina de fumaça branca. Quando o corpo de João encostou no azeite fervendo, subiu uma cortina de fumaça branca e todos esperavam gritos, mas não teve gritos. Quando sumiu a cortina de fumaça, lá está João, dentro do tacho de azeite fervendo, tomando um banho de hidratação de pele, o primeiro da história. A história diz que o imperador de pé, estupefato, grita: como é que este azeite não te queima? E João brada lá de dentro do tacho: é que o azeite que está dentro de mim é mais quente do que o azeite que está por fora. É só por isso. O que eu conto a vocês agora, raramente você vai ouvir em seminários de teologia. Por que é que João é arrastado para a ilha de Patmos?
A ilha de Patmos é envolta num manto de mistério e muita mitologia grega. Os gregos, aqueles que adoravam os deuses do alto do panteão, liderado, é claro, por Zeus, e tinha outros dois irmãos, né? Se não me falha a memória, Poseidon e Hades. Esse triunvirato de deuses gregos, deuses safadinhos, que quando estavam lá no seu céu, ou no Hades, ou no meio do mar, e se cansavam da vida de Deus com D minúsculo, vinham para a terra, encarnavam e dormiam com as mulheres. E depois delas nasciam sementes híbridas, homens que eram homens deuses ou semideuses. Hollywood acreditou tanto nisso que transformou em película. Quem já assistiu Hércules, quem já assistiu Pompeia, quem já assistiu Os Titãs, deve se lembrar dessas histórias. Os gregos acreditavam piamente nisso. E o que é que eles faziam? Quando encontravam um ser humano cuja morte não conseguia tocá-los, eles mandavam para a ilha de Patmos, que era cercada com uma espécie de feitiçaria. Os gregos eram extremamente crédulos nisso. Então, quando eles encontravam seres humanos que a morte não os carregava, diziam: se não morrem é porque não são homens, são semideuses. Então é melhor levá-los para uma ilha onde estão todos os que são da mesma raça. É por isso que levam João para este lugar. É por isso que tiram João da civilização normal e mandam ele para a ilha chamada Ilha Rochosa, ou Ilha da Morte, ou Ilha da Feitiçaria. A tradição diz que quando os guardas pretorianos pegavam um desses semideuses, entre aspas, e chegavam próximo à ilha, eles não tinham coragem de descer na margem, não tinham coragem de colocar os pés na praia. Então, a uns 15 metros da praia, pegavam o preso e jogavam ele no mar, amarrado de mãos e pés, e ele que se virasse, porque alguns desses haviam burlado a morte. Se você entrar na internet, você vai encontrar relatos de seres humanos que parece que não são seres humanos. Pessoas que ficaram debaixo d'água por 10, 15 minutos e não morreram. Pessoas que foram enforcadas e ficaram penduradas por 30, 40 minutos e não morreram. Pessoas enterradas vivas, depois de 3, 4 dias, essas pessoas estavam vivas. A biologia do o seu corpo, o seu biotipo era diferente de todos. Então, naquele mundo antigo, acreditava-se que tais pessoas eram deuses encarnados. Por isso jogam João nesta ilha. Eu quero que você se aproxime da ilha comigo. Um homem de 90 anos está sendo jogado de um barquinho. Ele está com mãos e pés amarrados. Ele tem que fazer das tripas coração para chegar até a margem, porque ele não é semideus. Nós sabemos que ele é apenas um homem de carne e osso que tem promessa. E quando ele chega na praia, João olha para a esquerda e para a direita e não vê saída, porque tanto a esquerda como a direita vão terminar em um anel, porque a ilha era cercada por uma praia. Ele olha para frente, não tem saída, porque lá dentro tem bestas, feras humanas, homens terríveis e cruéis. Ele olha para trás e tem o mar, ou seja, não há escapatória para João. Ele olha para frente, a porta está fechada. Ele olha para trás, a porta está fechada. Para a esquerda e para a direita, a porta está fechada. Mas ao invés de se desesperar, João ensina a todos nós o seu sofrimento, que existe uma porta que pode ser aberta a qualquer momento, quando todas as portas aqui se fecharem. Só que não é uma porta que pode ser vista com os olhos humanos, é uma porta que está no céu. E se as portas da terra se abrem batendo com o toque da mão, a porta do céu se abre batendo com os joelhos no chão. A minha Bíblia diz que João caiu de joelhos na ilha, e eu vou deixar ele contar para nós o que aconteceu. E ele diz: tendo eu caído da ilha, eu ouvi uma voz por detrás de mim, e virei para ver quem era. Ai, Jesus, meu coração quase sai pela boca. Ele disse: eu ouvi uma voz por detrás de mim e virei para ver quem era. Interessante que João poderia simplesmente ter dito: eu olhei e vi Jesus. Ele poderia ter encurtado vários versículos do Apocalipse, mas não. Ele faz questão de desenhar Jesus para nós. E eu comecei a questionar: por que João desenhou ao invés de falar o nome dele? Você lembra o que ele disse? Eu virei para ver quem estava falando, e lá estava ele, lindo, brilhante, cabelos brancos como a lã branca, os olhos como chama de fogo, o seu corpo coberto com um linho branco e um cinturão de ouro traçando o seu peito. Os seus pés reluziam como latão que saíra da fornalha, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, que gritou: João, sobe para cá, João. O dia que eu li isso, eu me empolguei e falei: Senhor, por que João não apenas virou e disse: eu olhei e vi Jesus? Pergunte para mim, por que ele não fez isso, pastor? Simples. Quando João vê o seu amigo glorificado, o seu coração sorri. É como se ele estivesse dizendo assim: agora eu já posso morrer. Por
Porque a última vez que João havia visto Jesus fazia uns 60 anos. Quantos anos, igreja? Quando Jesus morreu, João tinha 30 anos. A última vez que João viu Jesus, ele viu Jesus em Atos, capítulo 1, no solapé de uma montanha. E como é que Jesus estava ali? Estava em carne e osso. Estava com um furo nas mãos e nos pés. Ele não estava brilhando, ele não estava reluzindo, ele não estava glorificado. João viu Jesus ressuscitado. Mas a promessa não era essa. Que importa que ele viva para me ver voltar no meu reino e na minha glória. Você está entendendo isso? Fazia 60 anos que João o tinha visto. E a última vez que ele viu Jesus ainda tinha cabelos castanhos, ainda tinha pele humana. E foi esse corpo humano que Jesus arrebatou para o céu, mostrando que é possível nascer homem aqui e encontrar um lugar no céu para morar no futuro. Todavia, quando João vê Jesus glorificado, ele diz: eu preciso falar para todo mundo que a profecia se cumpriu. Eu olhei e não vi ele de carne e osso, eu vi num corpo glorificado. Seu cabelo não é castanho, seu cabelo é branco como a neve. Seu pé não está mais furado, agora o seu pé reluz como o latão que saíra da fornalha. O seu corpo não é mais feito com um material da terra que a traça pode comer. O seu corpo é coberto com um tecido que só existe nas pairagens celestes. Era João dizendo assim: ele, quando promete, cumpre. Alguém aqui tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu na sua vida? Não, acho que você não entendeu, vou perguntar de novo. Alguém aqui tem alguma promessa de Deus na sua vida que ainda não se cumpriu? Então, com todo respeito, como é que você que tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu, vem para uma reunião como essa, que não é velório, é uma festa, e consegue ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Como é que você que tem promessa consegue ficar numa reunião como essa, com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente? Segura aí! Como é que você que tem promessa consegue ficar numa reunião como essa, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto? Quem tem promessa, pelo amor de Deus, reage! Reage! Ainda não estou satisfeito. Levante a mão direita para o céu comigo, por favor. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Pede licença e avisa: o médico falou para não contrariar o pastor. Agarrou? Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada agora. É para irritar ela. Chacoalhe ela até ela ficar. Tem gente que nem para me obedecer presta. Racinha ruim. Chacoalhe, chacoalhe. Chacoalhou, diga para o seu irmão: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, sacode. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir as suas promessas, para sacudir a sua chamada, para sacudir a sua família. Quando Ele promete, Ele cumpre. O corpo de João ficou escondido na ilha. O seu espírito foi arrebatado ao céu. Quer entrar no céu comigo? Agora. Então vem, Robson, mude a música. João entra na eternidade. Ele não entra no primeiro céu, no céu atmosférico, onde os pássaros voam e as nuvens perambulam. Não. Ele não vai ao segundo céu, no céu cósmico, onde estão as estrelas, as nebulosas, as galáxias, as supernovas. Não. Ele rompe com o espaço-tempo. Ele entra num lugar que o apóstolo Paulo chamou de terceiro céu. Um céu e mar acessível e invisível, porém real. E o que eu vou falar agora é só para quem é espiritual. Paulo, quando escreveu a carta para a igreja de Corinto, que era a igreja mais viva que ele havia plantado, por isso a ela ele ensina sobre os dons. Ele precisa equilibrar os crentes. Ele diz assim para eles: quando vocês entram na igreja, nada acontece. Mas quando vocês entram no culto, quando vocês se reúnem, ali está a igreja. Agora vamos entrar no culto. Uns têm salmos, louvores, uns têm testemunhos e cânticos. Paulo diz assim: quando vocês entram no culto, vocês saem da terra. As regiões celestiais baixam e vocês começam a cultuar junto com os anjos. Eu não sei se você acredita nisso, mas esse lugar está tomado pela presença de Deus. Aí fora, pelo telão, está sendo tomado pela glória de Deus.
João sai desta terra e vai ao terceiro céu. Chegando no terceiro céu, ele entra no céu de Deus. E como era o céu de Deus, pastor? O céu de Deus é desenhado na Bíblia, sabia? Hebreus capítulo 9. Assim como há um tabernáculo terrestre, tipo e sombra de um tabernáculo celeste. O tabernáculo que Moisés construiu para o povo nada mais era do que uma réplica do céu. João entra dentro desse tabernáculo. Ele atravessa o alpendre, o átrio. Ele atravessa o lugar santo. Respire fundo para não ter um infarto. E ele entra no Santo dos Santos. Quando ele entra no Santo dos Santos, só tem um objeto lá, um trono. E quem está sentado no trono? O Criador, Anderson. Sentado no trono está Deus. Só que Deus não está sorrindo. Deus está segurando na mão um livro. E quando João olhou Deus e olhou o livro, entrou alguém de branco lá dentro, possivelmente um promotor, e gritou: ninguém na terra, nem debaixo dela, nem em cima dela, pode olhar esse livro, nem pode abrir o livro, e nem pode ler as coisas que estão escritas dentro dele. O resultado é catastrófico. Acontece algo que aconteceu somente dessa vez na história e nunca mais voltará a acontecer. É a primeira e única vez que um ser chora dentro do céu. Porque céu não é lugar de choro. O choro de João abalou tanto o coração de Deus que Deus criou uma lei só por causa do choro dele. Pergunte que lei. João, você foi o primeiro que entrou aqui e chorou, então eu crio uma lei: ninguém mais vai chorar aqui dentro. Quando atravessar o portão do céu, o lenço da eternidade estará lá, e eu enxugarei dos seus olhos todas as suas lágrimas. O choro de João mexeu com o coração de Deus. E aqui vem a minha pergunta, e é aqui que eu quero pregar, para logo já caminhar para o encerramento. Por que é que João chorava se ele estava no céu? Alguém vai dizer para mim: pastor, porque o livro não pode ser olhado por dentro. Mas quem sabe o que acontece depois de Apocalipse 5 deveria ficar com medo do livro ser aberto. Porque quando os selos do livro são desatados, começam a vir sobre a raça humana uma sequência de tragédias, uma sequência de coisas anormais. Taça da ira de Deus sendo derramada, o toque da trombeta, fogo desce do céu, os montes são abalados, o inferno é aberto, monstros começam a sobrevoar a raça humana. Um terço da raça humana morre por isso, outro terço morre por aquilo. Ora, se o que tem dentro desse livro é coisa ruim, João não deveria chorar vendo o livro fechado. Ele deveria gritar: que fique fechado para sempre esse livro. Sim ou não? Imagina, você sabe que você tem na mão um problema. Se você abrir, você vai sofrer. Você vai querer pagar para ver? Aí eu perguntei: Senhor, se o que tinha nesse livro era só coisa ruim, por que João chorou? E aí vem a interpretação. O capítulo 5 do Apocalipse não fala só sobre o futuro. Ele mistura o passado, o presente e o futuro. Aquele livro não traria só coisas ruins. Aquele livro não é apenas o livro das mazelas, das desgraças e das perseguições e da correção de Deus sobre a raça humana, não. Aquele livro em teologia tem um nome muito pomposo. Aquele livro é chamado de livro da redenção da humanidade. Mas como a gente é da roça, a Bíblia Sagrada resolveu falar para nós qual era o apelido do livro. E quando a gente ouve o apelido, o coração da gente bate forte. O livro da redenção da humanidade tem um apelido, pergunte qual? Livro da vida. Você viu como mudou? Livro do quê? E aí temos a explicação por que João chorava. João chorava porque se aquele livro não fosse aberto, não haveria o culto da 93 hoje, Harold. Se aquele livro não fosse aberto, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos estariam condenados à eternidade sem Deus. Se aquele livro não fosse aberto, nós não teríamos os cantores que nos encantaram com as suas melodias. Eu cutucava o Ezequiel e dizia para ele: que letra essa música da Elaine, né? Mexe com a alma da gente. Se aquele livro não fosse aberto, ninguém teria derramado lágrimas, como eu estou vendo gente chorando aqui. Nós não teríamos ouvido ninguém falar em línguas. Se aquele livro não fosse aberto, não haveria igreja.
portanto, não haveria salvação. Então, quando João está chorando, ele não chora por causa do futuro, ele chora por causa do passado. Ele sabe que se o livro não for aberto, não haverá salvação. Aquele livro não era só um livro, era um testamento. O que é, igreja? E o que é um testamento, se não um documento que tem fé pública, que é escrito por alguém que tem fé pública, que só é escrito por alguém que tem fé pública quando esse é convidado por alguém que tem posses, e à beira da sua morte ou não, diz: quando eu sair desta vida para outra, eu quero que os meus bens sejam repartidos entre meu filho, minha esposa, meu sobrinho, etc. e tal. O testamento pronto é lacrado e colocado em um cofre. O testamento tem fé pública, mas ele só passará a ter validade quando aquele que atestou morrer. O que tem no testamento? Um prêmio, uma herança. Mas só pode dar aquela herança quem tem aquela herança para dar. Lá no Apocalipse 5, quando João viu que era o livro da vida, um anjo, possivelmente um promotor, entrou e disse: ninguém pode dar o que tem dentro desse livro. O que tem dentro do livro da vida? A salvação, a eternidade. Mas como é que o homem pode receber a bênção da vida eterna se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? O salário do pecado? Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Não havia ninguém na terra, nem debaixo, nem em cima dela, que pudesse abrir aquele testamento, porque o que estava escrito lá dentro era a minha salvação e a sua. Então esse anjo que acompanhou a eternidade passada, ele olhou e disse: até hoje ninguém pôde dar o que está escrito aí dentro. E quando João viu que ninguém podia dar aquilo, ele chorou profundamente. Mas quando ele está chorando, abre o Santo dos Santos de novo, e vem um outro homem de branco, e ele vem, João diz: João, não chores. E eu imagino João falando: não chorar? Você não precisa chorar porque você é anjo, você habita aqui, eu sou homem, eu nasci num mundo perdido, estou condenado. A minha esperança era aquele livro, mas o outro ali gritou que ninguém na terra, nem debaixo nem em cima dela, pode me dar o que está escrito naquele livro. Eu continuo chorando. Aí o homem de branco diz: calma, João, olha quem vai entrar por aquela porta. E de repente João vê ele entrando, mas ele está tão diferente que João não o reconhece, porque agora ele entra como rei. E João diz: quem é esse? E o anjo grita: eis aí, João, eis aí o leão da tribo de Judá, eis aí a raiz de Jessé, eis aí aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem acredita nessa história? Então olha para o seu irmão e diga: o meu nome está escrito lá, e não tem ninguém que tire ele. Dá para nascer uma borracha nessa terra capaz de apagar a tinta que foi usada para escrever o seu nome naquele livro. Eu quero que Deus te dê tanta força hoje para quando você sair por aquela porta, entrar na rua da sua casa, não como você veio, capengando, ombro caído, parecendo uma rolinha que tomou uma pedrada na rua. Você vai voltar marchando. E se você cruzar no meio do caminho com Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, você atropela eles e diz: o meu nome está escrito no livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida agora não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Se alegre. Se alegre. Você pode não ter tudo que você quer, mas você tem tudo que você necessita. Você pode não ter uma casa na Barra, você pode não ser reconhecido pelos homens importantes da cidade, o seu nome pode não fazer parte dos convivas da Rede Globo e outros mais, mas o seu nome está escrito no livro da vida do céu. Eu quero encontrar você lá no céu. Essa é a nossa esperança. O cristianismo é a única religião do mundo que começa aqui, mas não termina aqui. Ela reflete para a eternidade, e se reflete para a eternidade, em nome de Jesus, se alegre, se fortaleça, porque aí está a nossa profunda e poderosa esperança. A nossa salvação, para mim e para você, foi dada de graça, mas ela custou sofrimento, ela custou sangue, ela custou tristeza e abandono.
Não tenho tempo aqui para contar, por exemplo, a saga de como foi que Jesus convenceu Deus Pai de que Ele tinha que descer na terra. Você já parou para pensar nisso alguma vez? Nós conhecemos a Trindade Divina, Pai, Filho. Nós sabemos que os três, cada um deles tem uma missão. Sabemos que o Velho Testamento inteiro foi dominado por Deus Pai. De Gênesis a Malaquias, é Deus Pai quem opera na terra. Há um hiato entre Malaquias e Mateus. 400 anos de separação entre Deus e o homem. 400 anos sem sinais, sem manifestação profética. Por quê? Aparentemente Deus se entristeceu com a raça humana. E eu encontro isso lá no capítulo 6 do livro de Isaías. Para mim, o capítulo 6 do livro de Isaías e o capítulo 5 do Apocalipse são textos irmãos. Os dois aconteceram no mesmo momento, só que um no passado e outro num tal futuro. Como na mente de Deus não existe passado, presente nem futuro, porque Apocalipse 5, o homem de branco começa a gritar, ninguém na terra, como se alguém tivesse feito alguma pergunta para ele. Mas não tem nenhuma pergunta feita ali. Por que ele já entra na esfera e diz, ninguém na terra, nem de baixo, nem em cima pode olhar para esse livro? Tem uma pergunta, porque ele está dando uma resposta. A pergunta está em Isaías 6. Deus, depois de passar uma temporada com a raça humana, viu que o homem era incontrolável, voltou para o céu em Malaquias, trancou o céu e disse à raça humana que se vire sozinha. Deus olhou para a terra, viu o homem perdido e deu um grito. E agora, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quando ele gritou assim, o anjo lá em Apocalipse respondeu, ninguém. Porque na terra não tem ninguém, debaixo não tem ninguém, e em cima não tem ninguém. Estávamos perdidos. Como não tem ninguém na terra, à direita de Deus Pai levanta o Filho. E ele diz, papai, eis-me aqui. Ah, você não entendeu, vou falar de novo. Estávamos condenados, ninguém podia nos salvar, até que Jesus se levantou e disse, se não tem ninguém na terra, tem eu aqui no céu. Eis-me aqui, envia-me a mim. E eu imagino o pai dizendo, filho, o que é que você pode fazer que eu já não fiz? Porque eu fui com o meu poder e a minha glória, e o homem teve medo. Talvez seja esse o problema, pai. O homem não deve ter medo, o homem deve ter temor, que é respeito. Por que o homem me odeia tanto, filho? Pai, porque nós criamos coisas que só a raça humana sente. Pai, o que é a fome? A fome é um dispositivo de limitação da vida do homem. Tá, pai, isso tecnicamente. Mas o que é a fome? Por que pergunta, filho? Porque nós criamos a fome, mas nós nunca sentimos fome. E o homem, quando está com fome, ele troca o Senhor por uma pedra. O que é a sede? O que é a dor? O que é a traição? O que é perder um filho? Nós criamos essa limitação de sofrimento para a raça humana, mas nós nunca experimentamos. Por isso nós nunca vamos entender o homem. Também, meu pai, nós vamos criar uma raça que não é normal. Deus criou anjos no céu e animais na terra. Devia ter parado por aí. Mas a mente dele expandiu e Deus resolveu criar uma criatura que não é só céu e não é só terra. Ele criou uma criatura e colocou dentro dela terra e céu. Essa criatura está aqui na minha frente. Você não entendeu, né? Vou falar de novo. Anjo é só céu, mora lá e fica lá, só vem visitar a terra. Animal irracional é só terra, nunca vai para o céu. Não existe céu para os cachorrinhos, não minta para o seu filho. O que é terra fica na terra, o que é céu fica no céu. Aí Deus cria uma raça e coloca dentro dele o céu e a terra. Eu estou pregando para a única raça do mundo que vive na terra e qualquer dia desses vai morar no céu. Não dá para entender, não dá para compreender. Então, encerro aqui. Jesus diz ao Pai, só tem um jeito de entender eles, Pai. E qual é o jeito, filho? É a gente se tornar um deles. O mistério da encarnação. Paulo grita, e ele mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, antes aniquila sua forma e desce entre nós, se faz carne, sofre, padece, morre, ressuscita e vai voltar para nos arrebatar. E só quem tem o nome no livro da vida dê um grito daquele tamanho para o inferno tremer. Deus abençoe a todos. Louvado seja o Senhor.
Thank you.